Alô Rio! Estamos voltando com mais um podcast Alô Rio. Alô Rio é tudo sobre o Rio e pessoas do Rio. E mais uma vez temos um convidado muito especial que vocês vão, acredito que vocês vão gostar muito dessa entrevista, muito esclarecedora. E para me ajudar aqui a bater esse papo, Fernando Reschke, ator, diretor, produtor, diretor do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro. Como é que vai, Reschke? Olha, muito trabalho sempre, né? Fazendo 5, 6 coisas, né? Ao meu lado é um mestre da mente, da nossa mente, é tão importante. Eu que me cuido, faço terapia, então eu vou ter muita pergunta para fazer hoje. Exatamente. E também Zé Maria Rodrigues, esse autor, dramaturgo, editor de livros, ator premiadíssimo, está no cinema com o filme da Bia Lessa. Qual é o filme, Zé? O Diabo na Rua, no meio do Redemoinho. Mãe de quem, cara? Que nome é esse? O Diabo na Rua, no meio do Redemoinho. Muito sucesso esse filme, hein? Baseado na obra do Guimarães Rosa, né? Isso. Grande Sertão Veredas. E está rodando pelo Brasil inteiro. Tá rodando, nem sei onde é que está agora. Tá, beleza, mas vamos assistir. E também aqui, à mesa, Sérgio Papito. Sérgio é professor de História, ele é ator e é inspetor de Polícia Civil. Tudo bem, Sérgio? Alô, Jaguar, alô, mesa, alô, pessoal, tudo bom? Satisfação estar aqui. Muita gente lá em São Gonçalo? O Camburão passou e levou... Tá complicado lá, mas a gente está trabalhando aí, está tendo uns bons resultados, né? E só para alertar as pessoas, e mais uma modalidade aí de crime aí que as pessoas estão praticando, mais um crime. O que as pessoas estão fazendo? Mandando mensagem no WhatsApp, relatando que é de uma financeira, oferecendo empréstimos. Aí a pessoa toca lá o botãozinho número 1, meu irmão, telefone clonado e vem para a conta das pessoas. Gente, fiquem de olho que a internet, aí as redes sociais está cheia de golpistas, hein? Beleza, falou Sérgio Papito. E vou apresentar o nosso convidado que nos honra com a sua presença, uma pessoa que esteve em diversas mesas, diversos estúdios de diversas rádios, hoje está aqui com a gente, Dr. Luiz Aibinder. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado com essa participação dessas feras aqui. Muito obrigado, doutor Luiz Aibinder, psicólogo, mais de 46 anos, né, de expertise na área da psicologia. O senhor também escreve livros, é isso? Tenho o livro Magnetismo Pessoal, editado já bastante vendido. Faz cursos, né? E participou de diversas mesas, como eu falei, desde Haroldo de Andrade, desde Lourdes. Então que vamos bater um papo hoje aqui. Doutor, a primeira pergunta, não sei se é o carioca ou o Brasil de uma forma geral, a galera está com parafuso frouxo? Mais frouxo hoje em dia? Não. Não? Sempre foi frouxo. Sempre foi. Nós sofremos porque desconhecemos como funciona a realidade. Esse sofrimento todo é desnecessário. Dizia o Buda, a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. E o gordinho tinha razão. Por quê? Porque a dor é um fenômeno físico. Quebrou a perna, doeu o braço, uma úlcera, é dor física. Todo o resto do que você sofre não é pelo que você pensa. Tem muito parafuso frouxo aí. E como apertar esses parafusos? Como ajustar isso? Bom, primeiro fazendo o meu curso, fazer uma terapia. Já pode fazer o seu comercial aí. Estou falando isso, mas é sério o conteúdo. Nós não sabemos viver, nós não sabemos pensar. Não acredite em tudo que você pensa. A tua mente mente frequentemente, mas a gente acredita. Por exemplo, quando você sonha, não é real aquilo. Para você, naquele momento do sonho ou pesadelo, é real. Quando você acorda, você fala, não é nada disso. O nosso pensamento é do mesmo material. Não tem um vínculo com a realidade. Pensamentos não são fatos, mas você toma como fato e age com essa base. Aí se dá mal. Por exemplo, minha mulher está me traindo. Você toma isso como uma verdade e dá um tiro na mulher. Mas é verdade? Ou é só um pensamento? Muitas vezes nós agimos mal, esse é um exemplo muito radical. Mas quantos erros nós cometemos no nosso dia a dia? Mas eu pensei que... Você percebeu que pensou errado. E quantas vezes você não percebeu que pensou errado? Muito mais vezes. E a depressão, hoje, é um mal que se
se divulgou mais, ele sempre esteve aí, ou surgiu de uma forma mais ampla? Eu acho que foi Salomão que teve depressão, o rei Saul teve depressão, só que não tinha esse nome, tinha os sintomas compatíveis com a depressão. A depressão não é um fenômeno novo, os tempos que nós estamos vivendo. O Brasil, para começar, é campeão mundial de ansiedade. Mundial. Em quinto lugar, o quinto lugar do Brasil é depressão. Oitavo lugar é suicídio. Aí é o país do carnaval. Não faz muito sentido, né? A depressão tem duas origens. O mau funcionamento da neuroquímica cerebral, aí você tem que tomar remédio, mas isso daí é 16% das depressões, aproximadamente. Os 84% das depressões decorrem de como você pensa. Isso é totalmente evitável. É você pensar, esse podcast não ficou bom, é uma droga, eu estou trabalhando mal, vou ficar arruinado por causa disso, papapá. Essa linha de pensamento vai te levar à depressão. Ninguém me ama, ninguém me quer. Todos estão contra mim. Hein? Todos estão contra mim. Todos são contra mim, isso já é paranoia, né? É paranoia. Mas ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não tenho valor. Por que você não tem valor? A minha mulher me deixou. Quando ela estava contigo, você passou a ter valor? E agora que ela foi embora, você perdeu o teu valor? Teu valor está vinculado a coisas externas? Aí liga lá, pensamos mal, né? Então a gente se identifica com muita coisa que leva à depressão. A ansiedade que é o campeão mundial, né? A ansiedade é uma preocupação de querer controlar o futuro. Mas existe futuro? Agora não. E hoje é o futuro de ontem, mas agora é presente. Quem vive no passado vive em depressão, Jaguar. Quem vive no futuro vive em ansiedade. E quem vive no presente vive em paz. Então, você perguntou para parafusar os parafusos? Para apertar. Se apertar, tem gente que perde o parafuso mesmo. Mas apertando o parafuso, se você ficar nesse momento presente, eu duvido que algum de vocês consiga sentir depressão ou ansiedade. Aposto que você não consegue. Nesse momento, não. Não está tudo bem agora? E a vida não é uma sucessão de agoras? Está tudo bem. Mas a gente fica pensando, querendo voltar atrás no passado ou querendo se antecipar para o futuro. Aí são dois sofrimentos. São dois sofrimentos. E estamos num país onde o ministro, se até o nome dele agora, disse que não... Haddad. Não, Haddad não. Do governo do Fernando Henrique. Ele falou, o Brasil, até o passado é incerto. Quer dizer, ele vive num país onde até o passado é incerto, você ficar com angústia, porque está pensando no futuro, é uma perda de tempo. Tem que viver mesmo no agora, né? Tanto o passado, tudo que você vê, dizia o filósofo imperador Marco Aurélio, tudo que você vê é uma perspectiva, não é a verdade. Tudo que você ouve é só uma opinião, também não é a verdade. Tem uma verdade universal absoluta, tem? Alguém que pode citar uma verdade universal? Não tem. Difícil, né? Depende do ângulo de quem está vendo, né? Hein? Depende do ângulo de quem está vendo, a verdade, né? Um vê de um jeito, outro vê do outro. Depende de qual. A verdade é relativa, né? Essa caneca está pela metade. Ela está cheia ou vazia? Meio cheia ou meio vazia? Vai depender Da sua percepção, né? Exatamente. Qual é o fato? Ela está pela metade. Ela está meio cheia, é um ponto de vista. Ela está meio vazia, outro ponto de vista. Qual é o fato? Qual é a realidade? Ela está pela metade. Nós interpretamos a realidade. Nós não vemos a mesma realidade. Cada um de nós tem uma realidade pessoal. Nós não vivemos na mesma realidade. Aí quer que o outro viva. Quer que a mulher viva, que o marido viva. Não dá, né? E dentro desse panorama que o senhor já nos mostrou aqui, que o senhor é um craque, as pessoas que têm algum problema de depressão ou outros, tem jeito? Tem. A depressão
como eu disse, 16% é do mau funcionamento neuroquímico. Aí tem que tomar remédio que regride. A forma de pensar, o remédio não ensina você a pensar, a ver a vida com outros olhos. Você mudando isso através da terapia, você não vai ter depressão. Você não vai fazer transficação. Deixa eu explicar isso aí. Nós temos uma dramatização. Adoro uma dramatização. Vocês são atores, né? E o teatro adoram drama, né? Ou fazem ou assistem. Essa dramatização, diante de fatos adversos da vida que existem, a gente chama em psicologia de neuroticismo. A pessoa tem o maior ataque de pelanca por uma bobagem. Aquele ataque de pelanca estraga o dia, estraga a semana e às vezes a vida. Uma bobagem. Se você botar na perspectiva correta, aquilo não significa nada. Estou chateado que perdi o metrô, qualquer coisa. Tá, daqui a 5 anos, que importância vai ter isso? Né? Daqui a 1 ano, daqui a 1 hora, a gente magnifica, bota fermento no negativo e também tem muito ego, muita vaidade, né? Olha só como eu sofro. Você vai na festa de família, né? Aquela reunião de tia velha, cada uma fica disputando quem sofre mais, né? A minha dor é maior do que a tua. Já passou por mais percalços na vida. Não, a tua dor é menor do que a minha é maior. Não é ego. Toda comparação é ego. Você falou em passado e presente, então é o seguinte, eu não consigo modernizar, eu e muita gente, porque eu conheci a máquina de escrever e o computador. O jovem que conheceu o computador para cá sofre menos do que eu acho, porque eu não admito um terapeuta, um médico me atender pela televisão, porque eu trabalho nisso, ele tá brincando com um cachorrinho, não está me dando atenção. Quando começou a Covid aí, eu tive uma dor de garganta. Então eu fui no médico, você não precisava ter vindo aqui, pela imagem. Você tem um celular? Uma lanterna? Se não tivesse, acende uma vela pela minha casa, você puxa. Você falou isso. Eu dei um ataque lá. Sabe que eu sou do babado, né? Aí quando eu sou do babado. R$500 a consulta. Aí, não, você puxa a língua e com a vela você vai ver. Mas não posso queimar, doutor. Não era nada, era um café quente. Mas, não, era café quente, uma bobagem. Mas aí eu não acredito. Eu tenho que ver o terapeuta na minha frente. Eu tenho que ver o médico na minha frente. Porque eu conheci o antes e o depois. Isso é ruim para mim, falando sério. A minha geração é difícil. Para você é difícil, bicho. Para você é por causa da tua percepção. Porque eu conheci a máquina de escrever, é uma merda. Eu também. Eu devo ser mais velho que você. Não sei, não. Tenho 81. Não, sou mais novo. Então, sou mais velho sou que você. Tá bom. Hein? Tá 10. Tá ótimo. Quando falo isso para mim, eu fico achando que eu estou pêssego e conserva, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Vamos lá. É só tua percepção. Primeiro, a pessoa não é infeliz ou feliz pela época que viveu, é pelo que ela pensa. O fato de você ter conhecido máquina de escrever, passar para computador... O jovem não pegou isso, pois é. O que tem? É o normal deles, diferente do teu normal. Isso não é fator de felicidade ou infelicidade. Nada externo determina a nossa felicidade. Se você depende de ser feliz por qualquer coisa ou por qualquer pessoa externa, você está se condenando à infelicidade. E, para criar polêmica mesmo, apertem os cintos, o piloto sumiu, não existe felicidade. É percepção. Hein? É só percepção. Não, também não é tanto. Não existe felicidade. Por que todo mundo fala, vende felicidade, livro de felicidade? Felicidade. Dá espaço para felicidade. Aprenda a ser feliz em 10 lições. Leia o livro O Segredo, essas besteiras todas. Quem vai ficar feliz é o cara do livro. O segredo é vender tanto livro. Por quê? A felicidade, que a gente chama de felicidade, quando eu falo felicidade, eu vejo entre aspas. É um breve momento de êxtase, de alegria, um pico. Como fogo de artifício, soltou um foguete, que bacana. Daqui a pouco acabou. Você não tem aquele estado, a vida não permite, pela sua natureza, que você fique bem o tempo todo. Tem doenças, perdas, dificuldades, coisas da vida. Você não consegue ficar
feliz o tempo todo. Tem que ser muito idiota para se sentir feliz o tempo todo. Muito. Não é pouco, não. Eu vendo, entre aspas, paz de espírito. A paz de espírito não depende de nada externo. Nada. O mundo pode estar acabando, eu estou em paz. Olha que na idade que eu estou, já passei por tantos percalços, ainda assim eu mantenho a paz em qualquer situação. É treino, não é difícil, não é só conhecimento e treino. O que você prefere, ser feliz ou ter paz? Supostamente ser feliz, mas não existe a felicidade. Então, paz de espírito é alcançável por qualquer um, em qualquer situação. Não é o que acontece que nos afeta, é o que você pensa sobre aquilo que acontece. E essa liberdade é o grande nosso superpoder. Viktor Frankl, não sei se você ouviu falar, passou por 3 campos de concentração. O último foi Auschwitz, o outro foi Dachau, porque ele era judeu. Saiu com os 40 anos do último campo de concentração com 25 quilos. Você imagina? A família foi massacrada, ele viu a mãe entrar em câmara de gás. O cara criou uma teoria muito brilhante de psicologia que se chama logoterapia, de um argentino, logoterapia, que ele fala, a maior liberdade humana, olha o cara que passou por campo de concentração, a maior liberdade humana é pensar o que quiser em qualquer situação. Querendo aprofundar mais para vender meu peixe de paz, teve o oficial mais graduado dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã foi capturado, o piloto James Stockwell. Tem até livro sobre ele. Ele passou 5 anos no Hanoi Hilton, torturado. Era um campo de concentração com tortura brava. 2 anos com vendado, todas as torturas, tudo. Ele falou assim, Epiteto, que é o filósofo grego que falava muito bem sobre essas coisas, Epiteto foi comigo, foi ele que me salvou. Depois ele foi libertado e voltou. Ele disse, uma teoria dele, do Epiteto, adotada por ele, o que será, será. Meio Doris Day, né? O que será, será. Enquanto outros prisioneiros ficavam na expectativa de no Natal, na Páscoa, serem libertados, e não eram, tinha uma enorme decepção. Ele não tinha expectativas, seguindo as orientações filosóficas. Sem expectativa, sem decepção. Perguntas? E o senhor sempre participou de grandes programas de rádio e certamente recebia perguntas para orientações. E através do rádio, o senhor acha que também ajudou muitas pessoas? Muitas. Eu não faço nem ideia da quantidade. Algumas dessas pessoas se tornaram minhas alunas até o presente. Teve uma que ela marcou até a data, ano da graça de 2008. Ela estava com suspeita de câncer no seio, estava apavoradíssima, não sei o que. Eu falei assim, olha, o que tiver que ser, vai ser. Você ficar nervosa ou calma não vai fazer diferença. O que será, será. Fica tranquila, aceita a realidade, isso é a paz, né? Aceita a realidade tal como é, não é como você deseja. A nossa vida não é como a gente deseja, né? Não é filme da Disney que fica com estrelinha, nada. Fada madrinha, né? Acaba tudo bem. É o que é. Eu tenho minha caneca de estimação, está escrito, é o que é. É uma filosofia maravilhosa, tão simples. É o que é, eu aceito essa realidade sem julgá-la. Não é bom nem mal, é o que é. E o sentimento de perda, vamos dizer assim, eu perdi agora uma cachorra, eu gostava muito, inesperadamente, em 3, 4 dias ela morreu. Então a gente, vou dizer, eu no meu caso que tenho um animal que eu acho que era muito importante para mim. Então, esse membro da família. Então esse sentimento que outras pessoas podem ter por pessoas também, coisa e tal, e que vem essa pancada inesperada e a pessoa cai e outros não se levantam. Que depende do que cada um pensa. Eu tenho animais de estimação há
vida toda. Na casa tem uns 8 gatos agora. E eu sou o humano de estimação de uma delas, que é o meu xodó. Sabe? Eu sou apaixonado pela gata. Mas, evidentemente, já houve muita perda. Teu cachorro não era mortal? Eu só sabia. Sabia? Sabia que ele ia morrer. E qual a surpresa que ele morreu? É que morreu de uma hora para outra, sem esperar. Todo mundo morre de uma hora para outra. Você está vivo, daqui a pouco está morto. É. Não é desejável, não é agradável e não é para suprimir tuas emoções. É só para você administrar bem tuas emoções. Tem gente que entra num luto patológico por causa de uma pessoa ou cachorro. Entendeu? Ficar triste pela perda é normal. Ficar arrasado já é exagero. É aquela dramatização excessiva, o neuroticismo. Então, perdi, fica triste. Mas não é normal. Mas não era tão jovem. Por exemplo, quando morre um jovem, eu digo que foi um naufrágio. Quando morre um velho, chegou ao porto o navio. Não é uma coisa que vai acontecer sobre a qual você não tem o menor controle. Você tem controle sobre morte? Não. Você controla como você vai temer a morte ou não. Mas sobre a morte está fora do nosso controle. Aceita que você é mortal. Que todos são mortais. Esses filósofos antigos da Grécia Antiga, Grécia e Roma, diziam assim, tinha um imperador filósofo chamado Marco Aurélio, muito bom. Ele dizia, lembra-te, quando você estiver se despedindo do teu filho, tua mulher, são mortais. E ele falava mais ainda sobre isso para enriquecer nossa paz. Você não tem 10.000 anos de vida. O Buda falava, falta menos tempo do que você pensa. Se você tem um número limitado de dias, você não vai valorizar? Ou você sempre acha que tem um estoque infinito de tempo para frente? Aquele caso quando a pessoa, o médico fala, você tem 3 meses de vida. Aí o cara já tem uma outra perspectiva. Aí já muda logo, quer fazer tudo que não fez naquele período ali. Mas se ele não tivesse aviso prévio, ele muitas vezes vive como um autômato, como um robô, sem desfrutar tudo que podia desfrutar. Mas desfrutar, não digo viajar, gastar dinheiro. Né? Você toma um banho, não é um prazer enorme. Você dá valor a isso só quando perde. Né? Faltou luz na tua casa, você fala, que droga. Quando vê a luz, que bom. Daqui a pouco você já acostumou. Nós habituamos. Nós funcionamos no piloto automático. E não desfrutamos a vida. A gente existe sem desfrutar, sem aproveitar. O cachorro, quando você acaricia teu cachorro, ele te acaricia, produz uma onda de endorfinas, chamada dopamina, que é a sensação do prazer. Então, aquele prazer que você tem, será que você desfruta? Eu com a minha gatinha eu desfruto. O hormônio do prazer se chama ocitocina, conhecido como o hormônio do amor. Então, você não tem o prazer. Quando alguém na rua te pergunta, onde fica a rua Álvaro Alvim? Você sai, dobra a direita e quer logo ali. Você não tem uma certa satisfação? Uma mínima. Quero ajudar, né? Deu um jatinho de ocitocina na tua cabeça. E agitou. E os livros que o senhor já lançou? Hein? Os livros, ou foi só um livro? Um só. Um só. Qual era a proposta dele? Para você ser uma pessoa centrada em si mesmo, sem distorções cognitivas, sem pensar muito erradamente. Como você pode se portar em todas as situações com equilíbrio. Isso aí. Eu queria fazer outros livros. Eu tenho milhares de apostilas prontas, milhares. Eu faço isso há 48 anos. Não, 25. Desde 2000 eu faço apostila. 25 anos. Então, transformar aquilo em livro. Mas eu não tenho paciência de ficar batalhando editora, não sei o quê, aí eu deixo para lá. Mas seriam temas interessantes para se tornar em livros. Muitos temas. Inveja, ódio, amor, traição, como dizer não. Então, vamos partir desses sentimentos, essas coisas todas. E a pessoa que não diz não, que está sempre, às vezes está ali, a pessoa pega, ela não sai dizendo não, ela faz,
vai ficar com aquele por dentro. Porra, podia fazer. Sou um deles. Olha lá, outro ali, nosso cameraman. Entre cada roubada comigo. Quem não sabe dizer não, fica engolindo sapo. O estômago vira um brejo, né? Tanto sapo que você cria lá no estômago. Mexe até aqui. Hein? Coração também. Mexe. Mexe tudo. Uma perda forte cria uma doença chamada síndrome do coração partido, que tem um excesso de adrenalina, que muda a configuração do coração, como se fosse um ataque cardíaco, mas não é. Tem cura, ou às vezes não tem cura. Depende do caso. O dizer não é uma falha da educação. Nós nascemos todos príncipes e princesas. A educação nos transformou em sapos. Sabe, se você tivesse nascido em outra família, seria outra personalidade, pela educação que você recebe. A nossa educação, de uma maneira geral, você tem que ser bonzinho, dar o brinquedo que você quer para a criança que você não quer dar. Presta para o amigo. O que os vizinhos vão dizer, o que os outros vão pensar. Você vai vivendo debaixo de uma tirania de ser bonzinho. Mas bonzinho e fraco é quase a mesma coisa. Se você sabe dizer não, quando você diz sim é porque você quer dizer sim. O fraco diz sim quando quer dizer não. Não é um direito natural que você tem. Qualquer um pode pedir qualquer coisa para você. Qual a resposta que ele pode ouvir? Sim ou não? Sim ou não? Já alguém morreu por causa de não? Vocês não. todos já tomaram. Aquela pessoa que eu vou lá, o não eu já tenho, né? Mas quantos nãos eu já tomei? Vocês já tomaram? Direto aí. Todo dia. Não morreu, sobreviveu a todos. E a gente tem medo de magoar o outro dizendo não. Não é um direito teu? Uma opção, uma escolha. Hein? É uma opção, uma escolha sua, sim ou não. Talvez, né? Acho Quem que- sabe. Não, ficar enrolando também A não. gente vai enrolando, né? Eu enrolo de outro jeito. É. Eu enrolo, a pessoa fala alguma coisa que eu não gosto. Tem uma enrolação que eu tenho muito boa. Aham. Eu não sei o que é aham, mas pacifica. Pode ser qualquer coisa. Aham. Não é assim, nem não. Mas sem tom de deboche, certo? O lance do Você programa. fala assim, Outra que eu falo, pois é. Eu não quero discutir certas coisas. Para que eu vou discutir certas coisas que não me agregam nada? Pois é. Ou então, isso é complicado. Ou não tenho opinião sobre esse fato. Eu tenho direito de não ter opinião. O lance do progresso que eu comecei falando, a inteligência artificial. Eu tenho medo disso, porque ela bota uma fala na minha boca, eu crio uma briga com você, imagina. Ele perde o emprego, porque eu faço comercial hoje em dia, em 10 minutos, ele sabe disso. A dona da loja que grava, ela grava, não tem produtor, não tem maquiador, o roteiro eu faço na hora e o mundo todo vê no dia seguinte. Então, eu tenho medo dessa máquina nova, eu e outros, eles falaram aqui antes, né? Nosso outro convidado. Como é que você vê esse futuro dessa inteligência artificial, que faz tudo pela... Colocou a voz na Vera Giménez, a voz da filha dela, pedindo 50 mil emprestado. Então, e ela deu, esse é público. Então, é uma mentira, é um perigo, né? Eu tenho medo dessa modernidade. Tá bom. Temos a música ao vivo. É do Carlos Maia. As namoradas. Vamos Vai. lá. Quando colocaram a luz elétrica nos Estados Unidos, muita gente ficou apavorada porque podia pegar fogo, os receios naturais. Toda novidade é assustadora. A tecnologia é neutra, não tem um valor moral. Você pode pegar eletricidade com dinheiro mecânico, fazer uma ambulância ou um tanque de guerra. O uso que dá é a pessoa, não é a coisa. A tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Você pode fazer uma cirurgia à distância com inteligência artificial. E mais, Fernando, teu medo é um pensamento, não é uma realidade. Voltando lá para os filósofos da Grécia Antiga, que se chamavam estoicos, dizia o Sêneca, vivemos muito mais assustados do que ameaçados. Qual a ameaça que você sofre? Fora o teu pensamento. Não precisa do ator, do apresentador, vai entrar uma voz aqui, eu nem preciso estar aqui. Eu sei.
né, eu não vou precisar mais estar aqui. Mas você está sendo ameaçado de fato ou você imagina que isso poderia Não, ser? eu estou ouvindo os fatos em volta. Você vai perder o Brasil. emprego do podcast Top Rio? Tudo. Vai ser uma novela com bonecos, não é isso? Viu? Você tem uma Doris, né? Já viu uma Doris loura? Oi, eu sou Doris. Ela é humana. Eu nunca fui no Brasil, sou americana, estou adorando conhecer o Brasil. Aquilo não existe. Então, amanhã é uma novela aquilo. Branca de Fernando. Neve, agora os ladrões Fernando. eram o computador. Há muitos anos eu tive um cliente que se matou porque eu tinha medo que estourasse a guerra atômica. Aí ele se antecipou, ficou com pressa. Ele disse, Então, mas levando para esse lado aí, visualizando uma coisa à frente, que as relações humanas das pessoas se trancarem dentro de casa e através do computador só querer trocar mensagens, fazer um avatar e se relacionar assim, sabe? Não ter até uma visão futurista, tem até filme sobre isso, que a pessoa faz Tem, um o Android, Exterminador do Futuro. faz um Android e fica dentro de casa. Você não precisa de piloto agora. Né? Você Então, manda o drone. essa visão da pessoa que não vai saber mais se relacionar pessoalmente, Não, fica só computador. Às vezes tem gente dentro de casa, minha irmã, meu sobrinho está lá no terraço, O você dia fica inteiro, mandando mensagem isso é para loucura, ele, não? ele manda para ela, desde gritar, ô, cara! A pessoa. Né? Você vai conversar. Eu moro sozinho. Então, você quer. Eu odeio receber uma visita. É um horror. Eu preciso conversar com alguém, fica lá. Tem a série agora, Adolescência, né? É um garoto que matou, né? Tem. Eu não vi, ele fica. É isso aí, é isso aí. É uma retração das pessoas, Não. um relacionamento. Não acredito que Como é que vai ser substitua. o sexo? Não sei. Nego fica. Olha, Isso é verdade. O sexo não precisa ser. mas Pode- tem que faz no computador. É digital. também. Tá lá no Não. computador, lenço de papel e vaselina e vambora. Olha a juventude. 6 horas de Olha que brincadeira. moça linda. Ela não quer nada comigo, não sei porquê. A vida não é justa, né? Ela quer um milionário, meu filho. Mas tem porta errada. Então, dentro dessa. Vamos lá. Você vê, carnaval passou agora. É. Milhões de pessoas na rua, milhares de pessoas interagindo. Que bom, né? Você passa aqui no Amarelinho, não tem gente interagindo. Todos. Vocês estão com uma visão catastrófica do futuro. Isso é uma distorção do pensamento, chama, para ficar chique, distorção cognitiva. Vai dar tudo ruim, vai tudo acabar, é uma droga. É uma maneira de pensar que pode levar à depressão e daí até ao suicídio. Então, distorção cognitiva. Você está na antivéspera da tragédia. Não é para ficar deprimido. Vai acontecer alguma coisa terrível. E às vezes você nem sabe o que é. É ansiedade generalizada, né? Aquela sensação, eu não sei o que vai ser, mas tem alguma coisa que vai acontecer de ruim. E isso pode ser social, né? Pode ser de um grupo de pessoas, essa sensação. Se tiver muita informação nesse sentido, afeta um grupo. Mas cada um, como disse o Viktor Frankl, escolhe como reage aos fatos. Então, essa visão catastrófica não é realista. As coisas mudam o tempo todo, a vida é mudança. Você conhece alguma coisa que ficou permanente? Algum império? Algum comércio? Nada é permanente. Tudo é transitório. E o Buda dizia isso há 2000 e tantos anos, que ele chamava isso de princípio da impermanência. Voltando para a cachorrinha. A cachorrinha não era impermanente? Meus pais não eram impermanentes? Meus filhos, minha relação, tudo é impermanente. Isso é a vida. Quando você luta contra a impermanência, você está lutando contra a vida. Quando você briga contra a realidade, quem é que perde 100% das brigas? Você. Aceita a realidade. Aí eu estou falando demais? Tá ótimo. Pô, tá ótimo. A gente tem que estar pensando muito que estão querendo entender pensando o que você está falando. Eu vou perguntar agora. Fazer uma análise aqui. A minha paixão é psicologia, entendeu? Então, Não, e a gente gosta da minha vida. Quero saber se você está me dando uma solução. Eu sei que eu tenho que achar a solução para mim, né? A minha é diferente da dele. Eu já não amo tantos animais assim. Eu acho uma troca. Eu prefiro animar gente. Ele veio arrumar um papagaio. Já tive tartaruga e passarinho.
quando era criança. Tartaruga não abre a boca, né? O Passarinho papagaio prende. vai te esticar, vai aprender a falar. O Roberto Marinho dizia assim, que não queria, que contava isso era Luz de Andrade. Não vou comprar uma tartaruga porque a bichinha vive pouco, eu vou sofrer. É uma frase do senhor, não sei se está certo, é no cavalo manso que todos querem montar. É. Essas pessoas que não sabem dizer não são exploradas. Que E é como essa pessoa deve reagir? aprendendo a dizer não. Sabendo que ela tem direito a dizer não, respeitando o direito do outro pedir. Você pode dizer não sem agressividade. Que estúpido você é, que burro você é. Não estou afim. Você pode dizer para suavizar o não, eu prefiro não fazer, prefiro não comprar, prefiro não ir. Eu prefiro. Alguém questiona a nossa preferência? Não, né? É. E o senhor no rádio, no Haroldo e agora também na Daisy Lutz, como aconteceu a sua entrada no rádio, ser convidado para participar? Como nessa época aí, essas coisas rolaram? Vou dar uma charré no... É. Já ouviu falar em efeito borboleta? Sim. A borboleta bate asa aqui, cria uma tempestade lá no Japão. Coisas mínimas, borboleta batendo a asa, que me levaram para isso. Por exemplo, Rádio Haroldo de Andrade. Eu era fã do programa Haroldo de Andrade, ouvia todo dia. Um dia, um psicólogo falou lá alguma coisa. Tinha aquelas entrevistas rápidas pelo telefone. Aí eu liguei lá para a produção e falei assim, olha, o colega falou isso, mas ele não disse nada. Falou blá, 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 mas passa pela peneira, não sobrou nada, né? Muita conversa vazia. Eu poderia falar melhor. Nem. Passa uns dias, me liga. Ah, o senhor pode dar uma entrevista sobre não sei o quê? Posso. Pelo telefone. Foram algumas entrevistas. Aí um dia, num ataque de puxa-saquismo meu, eu tinha feito um vídeo sobre golfinhos. Esqueci o nome do vídeo. Que o golfinho é o que sabe dizer não. Compara carpa, golfinho e tubarão. Carpa é aquele peixe passivo. Você joga uma pedra, ela fica, outro peixe vai lá e morde, ela fica parada, quieta. O tubarão deixa um rastro de sangue por onde passa. E o golfinho é o único animal que o tubarão teme. Porque ele mata o tubarão. Ele consegue uma velocidade grande porque a cartilagem dele é hidrodinâmica, sabe? Ele consegue desenvolver mais velocidade. Aí ele mergulha, sobe com aquele bico duro que ele tem, bate no tórax do tubarão uma, duas vezes. Acho que a estratégia do golfinho, o título do vídeo que eu fiz. Bate no tórax do tubarão, mata ele por afogamento. Acreditava-se na época que o golfinho fosse um ser humano revivido. Porque muitas vezes, aqueles naufrágios, aquelas embarcações eram muito precárias, os tubarões vinham, os golfinhos intercediam para salvar as vidas das pessoas. Então, aquele papo que levava para praia. O golfinho talvez seja ainda. Era fantástico. Aí tinha feito um vídeo, aí no ataque de puxa-saquismo, era Natal, eu mandei mulher para presente, entreguei ela na portaria da Rádio Globo, achando que aquilo ia ficar na pilha de qualquer coisa lá, mas seja o que for, o que será, né? Passa uns dias, me telefona. Doutor, o Haroldo está convidando o senhor a participar do programa para dar alguma entrevista? Não, para fazer os debates. Pô, quando apertava o botão terceiro andar, eu não tinha na slope assim, primeiro andar roupa feminina, segundo andar roupa masculina, brinquedo. Eu perguntava, eu estou indo para o paraíso, para os deuses. Eu apertava me achando envolvido lá pelos deuses. E um dia, o Haroldo de férias me telefona, o Haroldo quer falar com o senhor. Eu digo, pé na bunda, né? Expectativa catastrófica. Não, doutor, eu gosto muito do que o senhor fala sobre comportamento humano, vamos fazer um quadro à luz da psicologia que me dá rendimentos até hoje. A borboleta bateu asa, outra borboleta que bateu asa para mim. Eu estou falando isso
para dar esperança ou uma perspectiva diferente para muita gente que está nos ouvindo. Outra borboleta que bateu asa para mim, estava uma casa que tinha dança de tango em Botafogo, melhor do que um bar um pouquinho. Fez para que eu desse uma palestra. Aí eu fui todo animado. Vou dar palestra, eu sou chique. Aí cheguei lá, não tinha ninguém, só tinha 2 mulheres, eu e a minha secretária. Numa mesinha dessa, aquelas pequenininhas de bar, né? Aí eu fui, fiquei assim, eu falei assim, mas as pessoas vieram, merecem meu respeito. Não interessa se são 2 ou 200, eu vou dar. Aí sentamos na mesinha e ficamos conversando, falando sobre psicologia. Aí tinha uma senhora que eu não me lembro dela e outra maluquinha, que eu achava maluquinha, erro meu. Resumindo, através da maluquinha eu fiz todo um Globo Repórter. Isso deu um desdobramento. Foi, a borboleta bateu asa ali. Você ia imaginar essa consequência gigantesca? Então, todo esse seu trabalho em rádio, com o Haroldo de Andrade, o quadro A Luz da Psicologia, ele abriu bastante portas, né? Muita. Eu digo uma porta de hangar, não foi nem uma porta de sala de apartamento. E hoje em dia, o senhor atende aonde? O senhor mora na Tijuca, né? Moro na Tijuca. Mas onde é o seu consultório? O senhor faz muito atendimento, como ele não gosta online, ou as pessoas também... Não. Eu sou híbrido. O curso, né, que você falou? Curso também. Massa. Vamos lá. Respondendo primeiro a consulta. Era na Praia do Flamengo 66. Aquele prédio que era o... Baixada da Argentina também? Não é lá. Baixada, Não tem o Palácio do Catete? Tem. Uma padaria e um prédio bonito que era a primeira sede do Flamengo. Eu dava consulta lá, muitos anos. Aí veio a pandemia, eu fiz uma proposta para o proprietário, ele não aceitou, fechei. Não tinha jeito, né? Condomínio caro. Aí eu fechei e fui fazer online. Porque eu já estava com essa ideia, mas eu não tinha coragem. Aí a pandemia me empurrou. Fui fazer online. Não perdi nenhum cliente, pelo contrário, continuo ganhando. E eu moro no condomínio que tem uma sala chamada Home Office. Hoje eu dei consulta no Home Office. Tem gente que só quer presencial, como ele. Então, eu tenho espaço, ar-condicionado, muito bem instalado dentro do condomínio. Então, isso daí. Quanto às aulas, eu tinha dava aula no Flamengo, não pude dar, fechei porque pandemia e tudo, e comecei a dar aula online. Hoje, eu tenho uma turma online e uma turma presencial no Clube Monte Sinai. Tijuca. Aquele pessoal que era presencial me pediu tanto para voltar, eu consegui no Monte Sinai uma sala. Tem salas boas lá. Tem salas boas. Muito, né? Então eu dou aula presencial e online. Quinta-feira é a hora online. Eu dava aula para a Unafisco, União dos Auditores Fiscais, durante muitos anos. Aí acabou a verba deles, que os fiscais estão morrendo, não tem renovação. Claro, problema financeiro. Eles pararam, não podiam continuar me pagando. Aí eu falei, vamos fazer o curso online. Eu já tinha um curso online, aí aquela turma da Unafisco passou para online. Vida que segue. E isso vai mantendo, né? Eu não tenho problemas econômicos. Hoje eu sou superavitário, né? Aí eu queria também entrar, olha, na psicologia, com toda a sua tarimba, por acaso você já teve aquele paciente que chegou no fundo do poço, você olhou e isso aí vai ser pedreira. E se foi um tratamento longo, de vários... Não é tão longo. Conseguiu resgatar essa pessoa? Eu tenho depoimentos, eu não sei achar aqui. Eu tenho depoimentos gravados de alguns críticos e outros não críticos. Muitos elogios, médicos e tudo que foram clientes. Tem alguns quase suicidas. Vários dizem assim, eu só estou aqui graças ao senhor. Gente que estava... Teve eu estava saindo do consultório, estava no carro, aí telefona, vou matar minha namorada, vou me matar agora.
Isso aí, Oi. direto aí. Aí várias vezes. Sério. Isso. E eu acreditei que era um rapaz muito ponderado, muito religioso, católico, sabe? Eu acreditei que, eu digo, é hoje. Consegui reverter. Porque um dia, a experiência vale muito, né? Ficar velho tem seus inconvenientes, mas tem suas vantagens. Como é que vocês passam essa maquiagem, por exemplo? O que é uma dificuldade para mim, um problema, ter ansiedade. Então, chega até na respiração. Eu tenho uma ansiedade assim. Quando tem um compromisso, um horário, entendeu? Como é que para vocês fica sempre... Eu falo para minha terapeuta, então, para ela desmancha isso, né? Fica fácil ela desmanchar e às vezes para mim não fica fácil. Como é que Você não é fácil esse desmanche? Mas é possível. É possível, né? Por exemplo, você está ansioso. Por que você está ansioso? Horário. Eu estou vindo para cá, eu não sou de atrasar nunca. É uma coisa de pai. Eu chego uma hora antes, fico andando por aqui. Também cheguei na hora. Não. Mas se você me ligar, ainda está aí, é horrível. Não faça isso. Cadê você? É um horror, parece que eu moro em Copacabana, metrô 3 pontos. Você ainda está aí, isso é horrível, né? Estão rindo ali. Isso é horrível. Aí começa a bater, aí começa a acelerar isso aqui. Bom, fazendo terapia contigo, depois Eu você me estou dá uma na- rachadinha. Depois você me dá uma rachadinha. Uma coisa má, de 0 a 100%, quanto pode ser má? Depende do que o assunto. A pergunta é, uma coisa, não me enrola. Não, eu falo tudo, eu sou um livro aberto. Toda a minha vida está aí. Quero que você responda. Uma coisa má, de 0 a 100%, qual é o máximo de mal? De 0 a 100%. 100%, claro. Tá. Horrível está onde nessa escala? Olha, o horrível está no péssimo, lá em cima, né? Não, horrível não existe, cara. Ah, tá. 100% mal, nem existe 100%, que existe teoricamente. Se acontecer alguma coisa 100% mal, nós estamos mortos. Então já não é problema. 101% você pode falar que é horrível. Existe horrível? Ah, tem coisas horríveis. Não tem nada. Você rotula a coisa como horrível. Ah, pode ser. Você rotula. Quando você rotula a coisa como horrível, você tem um sentimento horripilante. Vê na cabeça agora. Nós temos antepassados, né? Nazismo é horrível. Para mim é até hoje. Para o nazista era bom. Eu não peguei, que eu não tinha idade. Eu sei, Batom, para o nazista é bom. Para o nazista. Eu não falei antes, tudo é uma questão de perspectiva. De cada lado, né? Vamos pegar enchente no Rio Grande do Sul. Teve ontem, né? São Paulo. São Paulo e lá também teve. Mas São Paulo, Rio Grande do Sul, você escolhe o local. Aquela do Rio Grande do Sul foi brava, né? Foi horrível? Foi, claro. Para quem se fudeu, para Quem a estava casa ali, caiu, perdeu a tudo casa, ali, perdeu pô. tudo. Ponto de vista. Primeiro, horrível não foi, pode ter sido 99% mal, mas horrível não existe. Horrível é um construto, só existe na nossa cabeça, mas não tem um correspondente na realidade. Isso que é construto. Aquela enchente no Rio Grande do Sul, aquilo é comovente. Quanto político meteu a mão na grana ou vai meter a mão na grana? Pois é uma fatia, uma fatia. Coveiro, vendedor de imóvel, fabricante de imóvel. Pedreiro, então, deve estar com um monte de serviço aí. Pois é. Não é só uma questão de Depende perspectiva. O que você rotula como horrível é a tua visão equivocada sobre a coisa. Ele perde o emprego. Né? Não, na inteligência artificial. Mas tem todo outro grupo, os japoneses lá, ganhando um dinheirão nisso. Tem. Na inteligência. É isso aí, né? Um exemplo. Tudo é neutro. Tudo é neutro. Nada tem um valor intrínseco. Morreu o teu cachorro. O cachorro, fêmea ou macho? Era cachorra. Cachorra, morreu a tua cachorra. Você pode ficar arrasado que a cachorra morreu, ou pode ficar satisfeito ou grato por ter tido uma convivência longa com ela e prazerosa. Na perspectiva, isso em psicologia a gente chama de ressignificar. Aquele sentimento horrível que você tem sobre alguma coisa pode ser visto por outro ângulo. Às vezes eu consigo ressignificar. Se arranjar uma outra. Quando eu coloquei esse exemplo, eu estou falando sobre a força. Por exemplo,
no primeiro momento eu sofri, bababá, no outro dia eu estava aqui fazendo o podcast e já vamos tocando. Mas tem gente que entra num buraco e não sai mais. Pelo que pensa. O que pensa? Eu até dou uma cliente que o filho morreu, um rapaz. Ela não mexeu em nada, ficou um mausoléu. Bandeira do Flamengo, roupa, cama feita, Isso bota é mais um prato na mesa. Muitos fazem isso. Entendeu, mano? Ficou fixada. Buda, eu não sou budista não, mas eu estudo muito a psicologia do Buda. E se a principal causa de sofrimento é o apego. Você acredita que sem determinada coisa ou pessoa você não poderá ser feliz. Pode. Se ele arranjar uma outra cachorra, ele consegue substituir? Não. Não Não, consegue. não é um brinquedo, Ele quebrou a não tem como, caneca, compra é uma outra. lei. Você procurou? Não, não aquele sei. cachorro. Não, Não sei, um alien, é igual é, ser humano, uma perdeu coisa o marido. consolar ele. é, não, Isso você é não, outro amor. mas é um ser vivo. É Você não outro troca estilo, feito a caneca. Quebrou a caneca, compra outra. E a pessoa que tem superstição? Não sai tal dia porque é isso, a roupa dá azar, essas coisas assim. Astrologia, né? Que isso aí também é um caso para psicologia? Não. Depende. Se essa Eu sua- estou falando dos extremos, que cai dia sexta-feira 13, não Cueca põe a da cara sorte. na rua, né? O time vai jogar, usa camisa de 200 anos atrás, isso, outras coisas que a gente vê, né? Vocês conhecem o Wagner Victor? Eu conheço. Eu conheço. Claro. O Wagner Victor estudou em Harvard. Estudava em Harvard. Aí disse que quando ele ia fazer prova, fazia com a cueca vermelha. Eu digo, se você não estudasse, ia tirar nota boa. Ela ia te ajudar? A superstição em baixo volume, ela é uma situação que não tem uma relação de causa e efeito. Altera os fatos da vida ou bater 3 vezes na madeira? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Toda vez que eu lavo o carro chove. Não é verdade. Você presta atenção a isso, né? Quando você lava, às vezes chove, às vezes não chove. A superstição é um pensamento mágico. Não tem causa e efeito. Isso, em exagero, pode virar toque, transtorno obsessivo compulsivo. Aí já complica bastante a vida do indivíduo, que ele perde mais de 1h30 por dia, segundo os livros, em função dessas superstições patológicas. Se prepara para sair, tem aquele ritual todo dentro de casa. Isso, né? cara, Você fala com a pessoa, toque, a pessoa né? é negativa. Fulano é negativo. Por exemplo, já tive cliente que ele com a chave do carro na mão ficava olhando para dentro para ver se tinha esquecido a chave na ignição. Ele tinha consciência disso, mas não conseguia não olhar. Outro, um rapaz, morava na Barra e estudava na UF, em Niterói. Aí ele vinha de carro, voltava de carro. Aí ele achava que ele podia ter esbarrado no espelho de outro carro ou ter atropelado alguém. Voltava para Niterói e ia fazer. Caramba, aí Toque. é camisa de força, né, malandro? O advogado aqui Remedinho, remedinho. advogado aqui na cidade, morava em Copacabana, ele chegava muito mais tarde do que a hora que ele fechava o escritório. Porque ele voltava para ter certeza que fechou a porta. E quantas vezes você fecha... Você não, a pessoa com toque, fecha a janela, não sei quantas vezes, verifica se o gás foi desligado, aperta a torneira até que arrebentar aquela borrachinha, né? E tem a história do Roberto Carlos, que ele tem toque, né? Tem toque. Que ele, em Nova York, ele foi numa igreja. E Só podia sair por uma porta e não pela outra. Pela mesma porta que ele entrava, ele tinha que sair. O cara fechou a porta, ele queria que o cara abrisse, o cara anunciou, sai pela outra, ele ficou com uma briga. E ele só usa uma Passando cor, né? mal porque a porta Só azul e branco. Eu falei que ele tinha toque lá na Rádio Globo antes do ano 2000, porque pelos certos comportamentos dava para inferir isso. Ele tinha acho que em Niterói tinha um lugar que era uma homenagem a ele. Ele não ia porque parecia de coisa de morto. Sabe assim? Chegava de marrom perto dele, ele... O Antônio Carlos não vai ao cemitério. Eu também não. Eu não tenho gosto. uma parada dessa. Eu também não gosto por questão, Eu não gosto muito por questão. Um dia o Antônio Carlos vai para o cemitério. essas coisas assim, entendeu? Eu falei assim, eu carregado. Agora A missa sétimo dia é mais suave, passou uma semana. Já acaba. Mas eu não chove, gosto muito. O pessoal chora menos. Mas
Você ir a cemitério não significa que você vai morrer ou alguém próximo você vai morrer. Não tem nada. Eu tenho um negócio, eu não gosto. Por exemplo, eu tenho 40 anos de polícia. Quem é que gosta? Eu trabalhei 5 anos no IML, aqui na Rua da Relação. Eu fiz estágio lá. Fez? Caramba, doutor, eu peguei uma porra de uma micose no pé. Uma porra de uma bactéria, meu irmão, carnívoro. Estou falando sério. No IML. Aí eu tenho certo receio, negócio de coisa por causa desse negócio, de uma bactéria, um monte de coisa. Tanto é que quando eu chego no cemitério, boto a roupa para lavar. Você foi descalço? Não, bicho, eu peguei de uma hora para outra. Uma coisa. Eu fiz estágio lá. E lá no IML, lá nós temos história, né? Lá, no antigo da Rua da Relação, nós temos história. No IML, o médico estava chamava Instituto Médico Legal. Isso aí era o cara, sabe quem fazia isso? O Samuel Correia. Samuca. Ele está no Instituto Médico Legal. Mas, doutor, vamos aprofundar. A pessoa, não sei se aí já é na base da psicologia. Aquele cara que escuta a voz, que tem, sabe, visão, já está um pouco mais fora do prumo mesmo. Isso aí já vai para o psiquiatra logo? Quando você sai da realidade. O psicopata. Não, psicopata é outra história. Outro papo. Esse que. Esquizofrenia. Esquizo é partido, frenia é inteligência. Ou mente partida. Características dela: alucinação e delírios. O que é alucinação? Os teus 5 sentidos, visão, audição, todo paladar, ficam alterados, que não são mais compartilhados por ninguém. Aí eu estou ouvindo vozes. Uma cliente minha, eu estou cheirando a podre. E por aí vai. Via ratos subindo por ela, totalmente fora da realidade. Isso é alucinação. O delírio é uma alteração do pensamento. Por que tem esse nome interessante? Antigamente as carroças eram de boi, né? Aí deixava aquela trilha marcada no chão. Aquela trilha se chamava lírio. E o prefixo de é fora dos lírios. Então, delírio é a pessoa que está pensando fora da normalidade. Eu estou aqui falando contigo, mas o Trump vai fazer um pronunciamento hoje de olho em mim. Na minha casa está cheio de câmeras. Isso aí é direto. Então, na época, o comunista está perseguindo, a polícia está perseguindo, coisas que não tinham a menor razoabilidade. Então, se eu ver, por exemplo, Chico Xavier eram esquizofrênicos? Eu não conheço a história do Chico Xavier e vou me queimar se eu falar sobre a religião, que todo mundo fala. Não, que eles ouviam, que psicografavam. Que eu ia lhe perguntar. Né? Como é que você vê isso? Você é danado. Não, pô, só abriu a porta. Essa foi boa. Bom, se não fosse universalmente aceita a religião, não seria coisa de maluco? Pensa bem. As visões, por exemplo, as visões das pessoas que viram, escutam vozes, vê Nossa Senhora, vê do seu... Não, Milagres de Fátima. Já viu uma estátua de gesso chorar sangue? Não, mas eu já vi coisas interessantes. Porto das Caixas, né? Que é interessante, que realmente... Eu sei, mas estou falando. Os conceitos religiosos estão muito mais perto da loucura do que da sanidade. O Bacelar, conheceu o doutor Carlos Bacelar? Claro. Sim. Tinha uma clínica. Tem um filho, tem um filho também que segue, né? Ele tem um parente, 4 filhos. A filha dele, Andréia Bacelar. É a filha. 2 filhos neurologistas e o outro advogado, Carlos. Família. O Bacelar, lá na Rádio Globo, falou que todo santo era esquizofrênico. Ai, que louco. O Bacelar não tinha, era um ponto fora da curva, não tinha nem curva para o Bacelar, sabe? Mas tinha razão. Cá entre nós, ninguém está nos ouvindo. Também vendo, hein? Todo santo é esquizofrênico. Aí o cardeal ligou para o Roberto Marinho ligou para o Haroldo de Andrade, suspenderam o Bacelar. Aí o intermediário meio de campo voltou. Sabe? Por
Porque é uma coisa universal. Quando você vai contra a maioria, voltando para a psicologia para tirar o corpo fora do embaraço que ele está me trazendo. Botou o homem na Eu estou perguntando, né? A opinião dele. Voltando para a psicologia, o Bacelar e poucas outras pessoas se orgulham de não pertencer a nenhum rebanho. José Saramago, escritor português, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, de literatura, aliás, ele disse: o heróico no ser humano é não pertencer a nenhum rebanho. E a Marília Gabriela falou: quem precisa de pastor tem mentalidade de ovelha. E é mesmo, você precisa de alguém dizer como você tem que viver? Te dar normas morais, você sabe lá quem criou essas normas, com que intenção, com que juízo perfeito ele tinha ou não. Então, o que eu entendo, vamos dizer assim, o psicólogo, ele tem uma função muito importante para pessoas que, até certo ponto, podem ser orientadas por frases, por defeito, com exemplos, reflexões, e em dado momento, quando não entra a medicação. O senhor também... Às vezes paralelo. O senhor também colocaria uma medicação na pessoa? Psicólogo não medica. Isso que eu quero entender. O psicólogo, dependendo do caso, encaminha para o psiquiatra. E o psiquiatra, muitas vezes, dependendo do caso, encaminha para o psicólogo. Nós trabalhamos em conjunto com muitos clientes. Por exemplo, a Andréia Bacelar, tem certos casos que ela me manda. E eu mando para ela outros casos que eu acho compatíveis. Perguntar uma coisinha também que fiquei aqui na dúvida. A gente está falando que eu tenho muito tempo de polícia, essas coisas, 40 anos. Vocês olham, de psicologia? Não, a gente normalmente psicólogo que só vem problemas no depoimento que a gente a minha nora resolver. Era escrivã. Escrivã não, escrivão de cartório. Oficial de cartório. Ela aposentou. Você coloca o cara lá dentro. A gente vai conversar. Né? A pessoa vai abrir. Né? Vamos ao ponto. Quando eu trabalhava assim no IML durante 5 anos, era muito doloroso. A família, a questão de reconhecimento, etc. E realmente muitos casos de suicídios, de pessoas não tinha assim idades definidas, né? Dos 15 aos 80. No jovem a má frequência é maior. É maior porque eu acho que é o desalento, a desesperança, eu não sei. 90% da família ficava surpreendido quando essa pessoa tomava essa medida. Quais são os sinais que a família pode observar numa pessoa que está no estado de depressivo, que às vezes acontece, que pode ser um suicida? O senhor tem alguma dica para as pessoas? Primeiro, a pessoa diz que essa vida não vale nada, não sei o quê. Quando é mais adulto, começa a arrumar as coisas. Os papéis, começa a distribuir as coisas que ela tem, começa a doar e tudo. Tudo isso é sinal de perigo, entendeu? E tem um suicida alegre. A pessoa está alegre, está rindo. Já peguei vários. É uma tristeza mascarada. Redes sociais, no dia seguinte se matou. Aquele Robbie Williams. O ator, né? Ator. Ele entrava no palco. Uma surpresa. Aquilo ali. Mas eu vi o laudo dele. O cara tinha um montão de doenças. Muitas doenças. Entendeu? Não. Não, doença mesmo. Doença mesmo. Às vezes o cara fica um teste terminal, não quer sofrer. Uma pergunta, Zé Maria Rodrigues. No momento está havendo uma discussão no mundo todo sobre essa série da Netflix, Adolescência, que já falaram aqui. Eu ainda não vi essa série, Adolescência. É um menino que assassina a colega, só que ele vive o tempo todo dentro do quarto. Fechado na internet, e aí participa de grupos, esses grupos que tem, inclusive nazista. Não quer sexo, não quer nada. Que é contra a mulher, essa coisa toda. Então a discussão é essa. O senhor acabou de falar que o suicida também está dentro do quarto trancado, calado. Esse é o perigo. Mas no momento que a gente vive hoje, em que não é questão somente da pessoa se isolar, mas esse jovem, inclusive com um alto índice de suicida, no mundo todo também, do jovem, que está dentro de casa, no computador do seu quarto, mas não está isolado, ele está participando do mundo inteiro. Isoladamente. Isolado, mas
participando desses grupos que Primeiro, são... nós somos seres sociais, igual a formiga, igual a abelha. Nós precisamos, e quanto mais velho, mais necessitamos desse apoio emocional dos outros. Primeiro ponto. Segundo, eu tenho um neto que tem 14 anos. Garoto ótimo. Aí eu falei para o meu filho ver o filme, que eu não vi, mas eu já li sobre o filme, porque seria interessante. Mas o meu filho faz tudo certinho em relação ao neto. O que eu recomendo para o meu filho? O garoto tem que se sentir pertencendo. Essa sensação de pertencimento vem lá da pré-história, dos primórdios, que o homem, quando expulso da tribo, era praticamente condenado à morte, sozinho não tinha como sobreviver. Então nós temos uma necessidade de pertencimento. Aquela história do Thomas Hobbes, que a gente nascia com uma folha em branco, na época parecia verdade. Hoje sabe-se que nós temos uma parte primitiva do cérebro, que se chama tronco cerebral, que tem muitas inscrições já lá. Então, tem a necessidade de pertencimento. Meu filho, o neto, almoça, janta, faz as refeições junto. Ele tem que se sentir pertencendo à família, porque o adolescente, ele fica estranho. Nós todos já fomos adolescentes. Você fica uma mudança hormonal, tua voz muda, não sabe se você é mulher, se é homem, teus braços crescem, você parece uma aranha. Tô desengonçado. Você é cobrado como criança, cobrado como adulto e tratado como criança. Então, o adolescente, ele é um ET dentro de casa. E vai procurar algum grupo que o aceite. E esse grupo pode ser do bem ou do mal. Mas para participar do grupo, ele tem que usar os hábitos do grupo. Se for de maconheiro, tem que fumar maconha, senão ele é excluído. Se for um grupo religioso, ele tem que participar da religião. Então, quanto mais der pertencimento, esse conceito de pertencer, melhor. Polícia, vocês não têm um forte companheirismo? Sim, sim. Passa por perigo juntos? Muitas vezes. Tiroteio, tudo, não aproxima vocês? Lógico. Mesmo Quando que... um policial é morto, afeta toda a classe. Pois é. Então, esse pertencimento é importante. Radialista, ator, todo mundo que é um grupo. Antigamente você tinha pouca chance de pertencer. Hoje, com a internet, você tem grupo de qualquer coisa que você queira pertencer. Verdade. Respondi para você? Então, pertencimento é fundamental. Aceitação. O garoto faz alguma coisa, eu digo para o meu filho, é da idade. E meu filho é muito bom nisso. Se quiser ter até fotografia. Eles lutam jiu-jitsu junto. Legal. Porque a discussão, na verdade, Cria um vínculo. As redes sociais estão tomando o lugar da família. O pai não. O pai, às vezes, é que se omite É que se da rede omite social. Entrega para a criança o Não jovem. procura saber o que seu filho está mundo dele, olhando, tá não é isso, fazendo. é verdade? Não, às vezes o pai, a mãe estão na rede social e não estão dando atenção Quer ao fazer uma filho. pergunta? Então está em outro grupo. Messias quer perguntar. Então, hoje em dia, a gente vê o pessoal da educação, os professores estão bastante preocupados, porque assim, é uma nova geração, uma geração Z, né? Que assim, não só a geração, mas assim, o celular, eles estão, né, ali, eles estão 24 horas ali, né? Tanto em casa, como por onde passa. Então. Só que não é só o adolescente, é o adulto também. Você pega o metrô, aí tá lá a pessoa lá. Eu vi agora no metrô. Ela vai. Eu vi agora de metrô observando isso. Pelo menos a metade dos passageiros estava se olhando para o celular. Pelo menos a metade. E isso pode gerar algum efeito? Tem uma doença que se chama nomofobia. Nomobilifobia. É a fobia de ficar sem o celular. É mais fácil você sair sem sapato de casa do que com seu celular. Mas não causa essa ansiedade, por exemplo, tem gente que a gente está aqui, daqui a pouco ela pega o celular. Aí acontece alguma coisa, dispara. É só ter um tempinho livre que ela corre o celular. Tinha uma cliente, tinha um cargo bom numa empresa francesa, ganhava carro, salário bom, 40 mil reais. Porra mesmo. Sabe, mas ganhava bem, tinha tudo que era mordomia, foi demitida.
porque ela ficava no celular. Isso. E ninguém é cego, né? A produtividade baixa, ela não dançou. Mas essa é a modernidade que eu comecei a nossa conversa aqui. Não é modernidade. É demais isso, é demais. Cara, é leviandade. Mas Ela está lá para olhar o celular ou para trabalhar. Mas é uma doença, doutor. Não é uma doença. Virou uma doença. Não é uma doença. O humano acabou, Ela não fala com ninguém mais. Acabou. Ela e outros, né? Esse catastrofismo é fogo. Outro dia eu entrei numa lanchonete na Média, aí eu passei assim para uma moça que ela já estava com o hambúrguer dela assim, né? Chegou e ela tá assim no celular. Aí eu passei, fui lá pro outro lado, pedi um bauru que demora para fazer, né? Batata frita, bife, não sei o que, esqueci dessa mulher. Aí tô lá, aí veio o meu bauru, veio a parada, comi numa boa. Quando eu vou saindo, tá a porra da mulher lá no celular e o hambúrguer na metade. O que ela estava fazendo lá? Comendo no celular? Escuta, outra vez psicologia. Eu puxo a brasa para o meu lado, né? Você tem controle sobre o que outra pessoa faz? Não. Vale a pena se ocupar com isso? Não, foi só reparei. Mas te incomodou. Eu passei e reparei. Pô, Cada um faz o que a mulher tá quer. no Te celular. incomodou e até hoje está na tua cabeça, Eu né? comi. Não, mas é um exemplo de gente que. Não, mas E daí? Na hora você se E você não tem problema prejuízo? Não, eu achei engraçado. Pergunta de psicólogo. Eu gosto muito dessa profissão porque o cliente nunca tem razão. doutor Aimbanda, Peraí. Você por acaso é perfeito? Não. Está cobrando perfeição dela? Não. a palavra normal existe? Eu acho que não. Normal. O que é normal? Por exemplo, imagina eu, que eu já vi, o que já não fiz. O que eu vejo moças do mesmo sexo de mão dada, há 2 anos atrás você via? Rapazes de mão dada, barbudos. Esse é o atual normal. Porque você não pode nem falar nada, ninguém pode falar. Vi 2 se beijando 5 horas da tarde, na porta do hotel. Você vê toda hora, então, acho que há 2 anos atrás não existia essa. Você como. Ontem na novela, o Ernesto Carlos estava dando um beijo na boca do namorado dele na novela. Já está na história assim, já É normal. a novela. Isso não é doença. Antigamente era Não, não é Doença não é Mas nostalgia. Mas não é outra realidade tudo. Acabou, tem que aceitar tudo. Escuta, eu não falei que a vida Porque é eu vou mudada. começar a matar todo mundo, que bom, né? Que Eu falei que a maravilha. vida é mudada. Não, Vou me acostumar, vou matar ele. Ele Não tá gostar. eu falei isso? Não, né? Não. Não me lembro. Você está distorcendo a realidade. Cara, você pega. Eu leio jornal, que bom que ainda leio, dos poucos, no meu prédio. Papel. Vem aqui, Maia. Maia quer fazer uma pergunta. Eu quero papel. Maia quer fazer uma meio pergunta. rápido, meio rápido. Então, eu vejo tem. Pode, todo dia de manhã ou no dia, não é ter um jornal tão sangrento. Mãe mata, policial é todo dia. Foi um da juíza agora, né? Foi. É triste aquilo. Então, todo dia um. Policial foi morto. Eu estou começando a me acostumar com essas frases já. Para mim é normal isso, já virou normal, essa manchete. Não é normal. O que é isso? Não sei. É a prevalência do negativo. Por quê? Vamos lá para a pré-história. Vamos lá. Se os homens pré-históricos, se escutassem um barulho na moita, podia ser um tigre de bengala, sei lá, sem bengala, podia ser um animal feroz, ele morria. Se não, tudo bem, é só um cachorrinho. Ele não podia pensar isso. Então, nós somos descendentes dos caras mais negativos, porque sobreviveram. Os muito otimistas, tudo Barriga do Horrível. tigre. Fernando, Oi. só o avião que cai é notícia. Quantos não caem? É verdade. Entendeu? Então, Milhares, milhões. você tem um foco, isso te prejudica. Estou falando com todo o coração. Estou fazendo análise aqui. É amanhã às 4 horas. Isso te prejudica porque você está focando no negativo e deletando o positivo. Quantas pessoas estão nesse momento em obras de caridade, abrigos, asilos, etc., cuidando dos outros com todo o amor? Você não sabe disso. Você mesmo faz, Filtra. ó. Eu faço retiro todo Ele espetáculo. faz a Semana festa que do vem. retiro dos amigos. Eu sou o apresentador oficial. Eu sei, mas você Toda hora eu mas faço. você está filtrando Toda hora eu a faço. positividade. É como se eu botasse a tua tela positivo e negativo. Deleta tudo que é positivo. Aí você vê tudo que é negativo. Existe o negativo.
E vou te contar, era muito pior no passado. Muito pior. Em qualquer passado que você se remeta, a selvageria humana era muito maior. Então não dá para compartilhar esse ponto de vista contigo. Maia, pergunta. Não, em cima até disso que se falou agora, né, de se preocupar com a vida do outro, mas a gente, ser humano, é falho, acaba se preocupando mesmo. E a gente olha, quando tem essa pessoa que são possessivas, que entra no relacionamento, se apaixona pela pessoa e às vezes nem é tão apaixonado, é aquela sensação de posse, aquilo ali, a mulher é minha, é meu, ninguém mexe. Passa um tempo, a mulher diz não quero mais, não dá, nosso relacionamento não está bom, não dá para conviver mais com você, vou pular fora. E o cara não aceita isso de forma alguma. Às vezes nem gosta tanto da mulher, mas pela aquela coisa, não, a mulher é minha, já foi minha, ninguém pode botar a mão. Ela viu a mulher com outro cara, é o suficiente para ele falar, vou matar essa mulher. Não é minha, não vai ser de mais ninguém. Pode acontecer isso. Isso é machismo. Não aceitar o não da pessoa. Machismo, ego e senso de propriedade, como se fosse gado, cavalo da pessoa, uma posse. Mas isso são poucas as pessoas. A psicologia mostra que você não controla o que o outro pensa ou sente, ou faz. Você não tem o menor controle sobre filho pequeno mesmo, você não controla nada. A tua mulher tem que gostar de você a vida toda? Ou você tem que gostar dela a vida toda? Você, por acaso, dá ordens a seu próprio coração? Não dá. Agora, você, por desconhecer como funciona a realidade, você não aceita esse aspecto da realidade. Aí entra em sofrimento. E pode causar sofrimento também. Isso é uma doença do indivíduo? Não é uma doença. É falta de inteligência emocional, falta de educação adequada. Eu voltando um pouquinho só rápido. O resto que está aproveitando. Eu não sou, não é ser antigo, me incomodou. O quê? O que foi? Eu ser antigo, imagina. Minha vida é Você não é 300 antigo. livros. Você não é antigo, você é um clássico. Ui! Você vai no banheiro, tem um bonequinho, uma bonequinha. The Bakers, da rua, até são judeus, né? Na rua onde eu moro, ali, Raimundo Corrêa. Eu fui urinar, quando acabou, a gente puxa o zíper, a porta, tinha uma senhora me olhando. Eu fiquei sem graça, porque é um bonequinho, não tem lugares assim agora. Então isso me incomodou, não tem essa diferença. Mas a mulher entrou no banheiro? Não, estava na porta, eu estava puxando, eu fiquei sem graça, porque é um banheiro só. Agora tá cheio de um banheiro Mas só, eu pensei né? que era todo mundo no banheiro. Não. Eu estava Você puxando, fecha a porta, aí eu quando você sai, bissexual. a pessoa entra. Andrógeno. Aqui é assim, ó. Andrógeno não tem sexo. Aqui é assim, vai você agora, depois vai você. Peraí. Não, tem um grupo que não trepa agora mais, como é que é o nome? Tem uma nomenclatura, não. Tem uma garotada que não transa, não é isso? Agora tem Como é que chama? Anorexia Tem bissexual. tudo isso. Agora não binário. Não, tem o que é Não, binário. mas isso, eu não sei O isso. que é binário? Eu não sei. Tá Não sei. Já sabe. Você se incomoda com coisas? Não, isso foi sem querer. Não. Sim, e daí? Ela que se dane, então. Não, você, Era uma senhora, olha era só uma quanto senhora. sofrimento ele relata. Era uma senhora, bicho. O que foi? Nunca viu? Ela já Não. deve ter visto, né? E muito, né? Você é uma senhora. Não, mas olha, quantas coisas você relatou que mostram um sofrimento desnecessário. Por isso que eu faço terapia. Pois é, mas não está fazendo efeito. Não, foi a terceira vez. Você está falando terrível, é horrível, antigamente era melhor. Esses conceitos todos não são verdades, são percepções. Eu não tenho prazer. Cada qual tem sua Eu não tenho percepção. prazer do computador, acho um horror isso. Eu ligo de manhã, ligo tudo para ele. Ele é meu empresário, ele é meu Instagram, não é? Ele fala por mim, é um horror. Tudo bem. Ele Também você precisa gostar, não precisa gostar. Ele namora as mulheres por mim, viu? Ele namora. Não precisa. Ele pega as mulheres por... Mulher porra de homem atrás. Ele pega... Não precisa gostar, Doutor, entendeu? o mundo é gay, não é? Hein? O mundo é gay ou não? O mundo é gay? É, Deus está gay, como é que é? Não sei. É uma coisa alegre. A gay é alegre, né? É. Estou levantando do terrível. Está se abrindo
Visões. É o Não, ele está rotulando o mundo todo. Não, mas depende muito, realmente, concordo com o doutor aí, com a percepção da visão do momento. Eu nunca me esqueço, quando começou a guerra na Rússia com a Ucrânia. Né? A invasão da Rússia, aquela coisa terrível. Com uma semana de guerra, eu estava deitadinho com a minha mulher, ela falou, ai amor, eu estou com medo de quê? Não, essa guerra aí pode ser nuclear, o mundo pode acabar. E eu falei, será uma honra morrer ao seu lado. Aí ela começou a chorar. Eu não sei se eu rio ou se eu fico elogiado. Aí eu me dei bem aquela noite, doutor. Aí, enquanto a Rússia e a Ucrânia estavam entrando pelo cano, eu estava me dando bem. Quer ver outro exemplo? Outro exemplo? É relativo. Ele vai dar 2 programas, hein? Vou chamá-lo de novo. Pode chamar, eu gosto. Olha, pronto, olha aí. Vai vir Por aqui uma exemplo. vez no mês, doutor. Olha aí. Jogo. Flamengo e Vasco, qualquer time. Flamengo ganha. Se você é flamenguista, como é que você se sente? Pô, eufórico, Sai com a camisa do E o Vascaíno, como é que se sente? Cabolado. Arrasado, né? Uma raiva. Mas não é o mesmo jogo? Mas cada um tem um lado. Depende da percepção do outro. É verdade. Isso aí. Ele é bom detetive. Pô. Mas se meu time está perdendo, eu não posso bater palma, né, bicho? Eu não falei que para bater A Tati palma. quer que eu fazer vou uma fazer? pergunta. Mas uns saem felizes do mesmo jogo e Tati outros saem quer fazer uma felizes. Faz parte do A Tati jogo. quer fazer uma pergunta. Hein? Vem aqui, Tati, fazer a pergunta. Rapidinho não, Não, pode ser. pro microfone pegar você. Fica perto do Zé. Perto do Zé. Então, doutor, gostaria de saber a sua opinião sobre o uso dos psicoativos como tratamento, né? Psicoativo? Psicodélicos. Não trata como a ayahuasca, como também os cogumelos, né? Não tem as microdoses. Então, eu queria saber o que o senhor acha, se o senhor está por dentro das coisas. Eu não trabalho com medicamento. Sim, Mas substância psicoativa te tira do equilíbrio. Já teve preconizado, eu esqueci o nome lá do cara lá, LSD. LSD, Pervertim na Segunda Guerra Mundial, Pervertim. Ácido de Era o LSD. Que a ayahuasca. Transformava em super soldados. Hein? Santo Daime. Isso não se usa mais. A ayahuasca. Não Não se usa mais isso, nem se fala. Usa. Tem, ainda tem. Usa. Nunca mais Copacabana eu falo tem. Tem até No na, templo da até na internet você vê. Qual é a pergunta? Não, seria a opinião dele. A Se sua ele tem opinião alguma... sobre Você acha positivo ou negativo Qualquer o uso coisa de que psicotrópicos? afete teu raciocínio, não aprova. Por exemplo, remédios para emagrecer. Se não for aquele que você pode comer no corredor, que você vai correndo para o banheiro, você afeta o cérebro, muda teu comportamento. Então, nenhuma E substância. essas outras drogas que são feitas nas indústrias farmacêuticas, elas também não alteram? Droga é qualquer substância que altere o funcionamento do corpo. Tem drogas legítimas e ilegais. Tem drogas que são nocivas. Farmácia se chama drogaria porque vende remédio, droga. O melhoral é uma droga, mas é aceitável. É permitida, É né? permitido. Tem outras drogas que são tarja preta e outras que nem deveriam existir, mas existem. Essa é a realidade. E as pessoas não são viciadas em drogas, são viciadas em fugir da realidade. O cigarro, o álcool também? O álcool, o cigarro nem tanto, mas o cigarro é ilusório. O álcool vem do árabe, álcool é o ilusionista, álcool. Esse prefixo al é o. O cigarro, quando você fumante, quando ele para de fumar, ele fala, eu vou voltar a fumar porque eu fico nervoso. Mas o cigarro não tem nenhuma substância calmante, nenhuma. Só que, quando você fuma, você tem um prazer momentâneo pela produção de dopamina no cérebro. Daqui a 40 minutos você já está precisando de outro cigarro. E dependendo da dependência, você vai ficando Cada vez pior. Eu tenho um vizinho no prédio, estava proibido de fumar no avião. Ele saiu do avião com 2 cigarros acesos na boca. Então a fissura que ele estava. Então, o cigarro dá esse bem-estar súbito e cai. Isso é que vicia, você fica viciado na produção de dopamina. Quem faz exercício
Fala assim, no dia que eu não faço ginástica, eu não me sinto tão bem, né? Não sei se é teu caso. Não, não sai como você Porque deve. quando você faz exercício, especialmente corrida, exercícios aeróbicos, você produz dopamina. Aí você tem aquele bem-estar, aquela euforia, que dura por horas. Aí você não se sente tão bem porque não fez o exercício. Falsa sensação de poder. Isso. Doutor Ebinder, Obrigada. eu quero agradecer a sua presença hoje pena. aqui. Um papo muito interessante, que se deixar a gente ia entrar com mais 2 horas aí de papo, porque tem muito assunto. Tem. E eu queria então que o senhor fizesse a divulgação dos seus contatos, como a pessoa pode vir a fazer um curso com o senhor, entrar no seu Instagram para ver suas mensagens, ou se estiver precisando até de um tratamento, procurar o senhor. Como é que a pessoa faz? A forma mais simples é me mandar um WhatsApp. Eu sempre respondo. O meu telefone, o prefixo é 21, que é Rio de Janeiro, 99116 1999. Repetindo, 21 99116 1999. Para consultas, para cursos. O curso é mais barato do que Rivotril. E faz muito mais efeito, sem E para contraindicações. se despedir, eu queria que o senhor falasse alguma coisa, uma mensagem para quem está com algum problema, com depressão, ou está pensando, sei lá, em se matar, alguma coisa assim, o que o senhor poderia falar? Me ocorre o pensamento de uma poesia do Gonçalves Dias, que se chama Juca Pirama. Uma poesia longa, mas tem um trecho que é muito bom. O índio velho fala para o índio jovem que estava chorando: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida. Viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate, mas aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Obrigado. Obrigado, estivemos aqui hoje no podcast Alô Rio, doutor Luiz Aibinder. É isso aí.